Boa tarde mais uma vez. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula de aquecimento das nossas lives aqui, onde nós estamos programando essa semana, inclusive, uma live todos os dias para a gente aquecer o nosso workshop. Você, aprovado em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem. Muito prazer, sou o professor Gustavo, sou professor de matemática e hoje essa live promete, hein? Essa aula, você que já está aí assistindo, a galera que gosta de assistir depois ou que chegou um pouquinho atrasado, né? Essa aula de hoje promete. Eu vou passar uma dica muito importante, muito legal para você que precisa se destacar na prova do Enem. Tá? Então, fique atento, fique ligado aí na nossa aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bem, vamos já começar, já para não ficar, né, segurando muito nossos queridos alunos que estão esperando o que vai acontecer nessa live, né, que estão ansiosos. É o seguinte, né, na live de hoje eu preciso falar para você que existe uma forma de passar em medicina, né, numa das 33 mais desejadas do Enem, de uma forma especial. Qual forma é essa, professor? Que forma especial seria essa? Bom, você precisa saber que não adianta você acertar ali 37, 40 questões na prova do Enem para passar em média, cara. Você precisa acertar mais. E quando passa dessa quantidade, geralmente o que faz diferença para a galera são as questões mais difíceis da prova. E geralmente uma das questões mais difíceis envolve logaritmo, não é verdade? Então hoje a gente vai, né, estudar, ou nós vamos aprender, melhor dizendo, como que a gente consegue, né, de certa forma, resolver os exercícios de logaritmo de um jeito bem prático, tá? Que se você entender esse esquema, eu te garanto que você nunca mais vai errar exercício de logaritmo, beleza? Então, a ideia hoje da nossa aula é mostrar para você um passo a passo para você nunca mais errar exercícios de logaritmos no Enem, beleza? É isso que vai rolar. Mas recadinho sobre o nosso evento, o nosso workshop, e que é o seguinte, né? No dia 9 de fevereiro, que vai rolar agora na quinta-feira da semana que vem, né, nós vamos mostrar para você como que você vai ser aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. Vai ser um workshop, onde é um evento que ele é online, ele é gratuito, tá? Ele vai, como eu disse, acontecer na quinta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite. Então, um super evento que vai te ajudar muito, muito a entender qual vai ser o caminho da aprovação em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem, tá bom? E o que vai rolar nesse nosso evento, nesse nosso workshop? Nós vamos trabalhar com você 5 práticas que eu diria para você que, cara, é sua obrigação saber fazer, colocá-las, né? Como que eu posso usar a palavra agora? Fugiu. Mas colocá-las em ação, tá? Digamos assim, colocar essas práticas em ação para você conseguir passar em medicina. Se você não fizer isso, esquece, tá? E quais são essas práticas? Primeiro, se você quer passar em medicina, você precisa ter um plano A. Você tem que definir o seu plano A. O seu plano tem que estar muito bem definido para ser muito bem executado. Bom, esse é o primeiro passo que a gente vai detalhar para você nesse workshop. Como que você vai definir seu plano A? Segundo, você tem que colocar o seu cérebro no seu time, ou seja, você tem que colocar a cabeça para jogar a seu favor, tá bom? Então nós vamos mostrar para você como que você vai também aprender a aprender, se liga? Então esse segundo item aqui, importantíssimo, no qual você vai conseguir entender o que você precisa fazer daqui para frente para começar a aprender de verdade. Bom, um terceiro item que a gente também vai trabalhar no nosso workshop, que é estudar o que importa para o Enem. Porque se você sair em medicina, cara, você precisa ganhar tempo e não ficar estudando coisas desnecessárias, tá? Então a gente vai mostrar para você o que você tem que estudar realmente para essa prova. Tá? Você também vai ficar por dentro da importância de fazer simulados, que isso indica como você vai conhecer muito bem a prova, tá bom? E você também precisa de um cronograma de estudos, um planejamento, e a gente também vai mostrar para você como elaborar tudo certinho, tá bom? Então é o seguinte, como que você se inscreve para o nosso workshop? Você é aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. Tá? Primeiro, saiba que aqui na descrição desse vídeo vai ter um link. Tá? Dá uma olhadinha lá depois da nossa aula e
você pode clicar e vai ser direcionado para a nossa página de inscrição, onde você vai, primeiro, preencher aqui esse campo com o seu nome, depois você vai colocar o seu melhor e-mail, aquele que você mais usa, né? Que você, na hora que chegar a mensagem, você já vai abrir ali, tá bom? E vai clicar lá em garantir a minha vaga. E logo depois, acessa também o grupo do WhatsApp, beleza? Para você ficar por dentro das informações ali, dos detalhes do nosso workshop. Então, eu gostaria hoje de mostrar para você um passo a passo, né, para você olhar para o exercício de logaritmo, que geralmente são os exercícios que fazem a diferença, tá? Olhar para ele e falar assim, meu, eu assisti a aula do professor Gustavo, então eu vou detonar esse exercício agora. É o que vai fazer a diferença, que você vai ficar à frente dos candidatos aí que estão tentando, né, também uma vaga em medicina. Bom, vamos lá. Então, para começar, eu preciso que você fique atento a 3 detalhes básicos sobre os conceitos, né, iniciais de logaritmo, tá bom? Então, por exemplo, a primeira coisa que você precisa saber para a gente poder trabalhar com os exercícios de logaritmo é conhecer as propriedades de potenciação, tá bom? Então, já marca essas daqui que são as essenciais que você precisa dominar. Eu destacaria aqui essas aqui, ó. A primeira, na qual a gente lembra que quando multiplicação de mesma base, nós podemos somar os expoentes. Então, essa propriedade. Na divisão de bases iguais, subtraímos os expoentes, né? Essencial saber. E essa daqui também, quando você calcula uma potência de uma potência, você pode multiplicar os expoentes. Não que as outras propriedades não sejam importantes, tá? Nós temos que ter todas elas em mente. Mas, para a prova do Enem, essas 3 aqui são as que fazem a diferença, tá bom? Saber, beleza? Outra coisa que a gente precisa, antes de ver esse esquema, que eu vou chamar de esquema matador, que você vai ver, vai ser um fluxograma, cara, que se você conseguir memorizá-lo, aplicar em outros exercícios daqui para frente, treinar, você nunca mais vai errar mesmo exercício de logaritmo no Enem. Bom, outra coisa que a gente precisa então saber antes de chegar nesse esquema matador é, cara, saber a definição de logaritmo, a definição mais básica, né? Que é aquela que a gente chama de regra da voltinha, né? Por exemplo, se eu precisar, num certo momento aí, calcular, por exemplo, o log de 9 na base 2, pô, vamos pegar um mais fácil aí, né, professor? Log de 9 na base 3, né? Qual vai ser o resultado disso daqui? Geralmente a gente trata lá na parte inicial, na parte básica, como um x, né? Então, por exemplo, para resolver isso eu preciso fazer assim, ó, o 3 elevado a x tem que dar 9. Então, aqui nós estamos diante de uma perguntinha. Que número que eu posso elevar ao 3 e o resultado vai dar 9, né? Ou 3 elevado a quanto que vai dar 9. Então, a gente pode já concluir que esse x vai valer 2, tá bom? Então, é só lembrar da definiçãozinha básica de logaritmo. E outra coisa importante, outro detalhe importante que a gente precisa conhecer são as propriedades de logaritmo. Ou seja, lembrar de regrinhas. Quando você ouvir a palavra assim, propriedade, né? Deixa eu chamar você aqui no meu cantinho aqui do segredo, tá? Nosso cantinho secreto. Quando você escutar a palavra propriedade, lembra do seguinte, é algo que você pode fazer, tá? Já foi demonstrado, provado, enfim, é só executar, tá bom? Então, quando se fala em propriedade na matemática ou na física, já anota no cantinho, numa folhinha, carrega aquilo contigo, saca? Para você memorizar aquelas regras, e na hora que aparecer o exercício é só aplicar, beleza? Vamos voltar aqui então. Aí, quais são as propriedades que são essenciais para a gente aplicar esse esquema matador? São elas, né? Então, a gente lembra que quando você tem uma multiplicação de logaritmandos, você pode separá-los por uma soma. Detalhe importante, nós temos que manter a base, tá? Olha esse detalhe que é importantíssimo, a base não pode mudar. Mesma coisa vai acontecer na subtração. Ó, vou destacar a base aqui, né, que ela não muda, você viu? E quando eu tenho a divisão de 2 logaritmandos, por exemplo, o m e o n aqui, ó, é uma divisão, né? Tá vendo? Eu posso separar por uma subtração. Já grava esse detalhe. E eu destacaria, digamos assim, numa ordem de relevância, essa daqui, a terceira, a mais importante de todas, que é o que a galera gosta de chamar de regra do tombo, né? Que é aquela que quando você tem um expoente no logaritmando, você pode tombar ele, olha onde ele veio parar aqui, ó, né? Que o resultado do logaritmo não muda, continua o mesmo. Isso aqui vai ser essencial, é o que mais a gente aplica nos exercícios de logaritmo do Enem, tá? Temos aqui também a mudança de base,
Mas essa propriedade, por enquanto, eu vou guardar ela porque é uma propriedade mais específica, é aquela que a gente usa em algumas situações em que não são muito cobradas no Enem, tá? Então eu vou guardar ela por enquanto, foge um pouquinho da nossa alçada aqui, da nossa aula, mas é bom conhecer também, né? Enfim, vamos lá. Vamos para o esquema matador, então. Como que funciona o esquema matador que vai fazer com que você passe em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem? É isso aqui que vai fazer a diferença na sua prova, tá? Você precisa entender esse fluxograma para resolver exercício de logaritmo. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos ver como que esse esquema aqui ele encaminha as informações para a gente. Então a gente vai meio que seguir um passo a passo, literalmente, tá? Eu vou ler aqui na íntegra com você e depois a gente vai aplicar em um exercício para ver como ele funciona certinho. E até diria para você, terminando a live, procurar mais qualquer exercício aí do Enem de logaritmo e tentar resolver aplicando esse esquema. Tira um print depois, tá? Desse esqueminha aqui, ou anota, melhor ainda, anota, né? Você mesmo fazendo as suas anotações, deixando bem orgânico, deixa na cor que você quer, sei lá, né? E tenta aplicar ele para você como funciona certinho, perfeitamente. Então, o primeiro passo, digamos assim, né, é você identificar a equação exponencial. Você vai perceber que na própria leitura do exercício, no enunciado, ele vai trazer para a gente uma equaçãozinha exponencial para a gente resolver. Pô, professor, mas é exercício de logaritmo ou de equação exponencial? Ele é de equação exponencial, mas a gente tem que entender que para resolver uma equação exponencial a gente tem que transformar em logaritmo, hein? Você vai ver, muitas vezes. Às vezes não, quando as bases são iguais, aí não precisa, né? Mas se as bases são diferentes, é só o log que salva a gente, tá? Bom, depois, o que a gente vai fazer depois de identificar a equação exponencial? Nós vamos substituir os valores ou constantes que foram dados no enunciado. Você vai ver que todos os exercícios eles dão os valores de constantes e variáveis, tá bom? E eu vou até dar uma dica nesse exercício que se ele não der, é porque não precisa e você consegue eliminar ela, tá? Por meio de uma simplificação, é muito louco. Bom, então esse vai ser o nosso segundo momento, tá? Depois, no terceiro momento, a gente vai isolar a potenciação que está a incógnita. Você vai perceber que lá na hora que a gente estiver resolvendo o exercício, sempre vai acontecer de ficar um número, sei lá quanto, 1,008 elevado à nossa incógnita, que pode ser um x, pode ser um n, pode ser a letra t, tá? Então, sempre vai ter um número elevado a uma incógnita. Então, nós vamos perceber que existe essa estrutura, tá bom? Depois, nós vamos fazer uma perguntinha, esse quarto momento aqui. Pô, será que nós conseguimos isolar as bases por meio das propriedades de potenciação? Que é digamos assim, um outro repertório, caso você consiga. Se você conseguir igualar as bases por meio da propriedade de potenciação, você vai igualar as bases e resolver a equação igualando os expoentes. Ou seja, você vai resolver uma equação exponencial simples, tá bom? Então, que é um caminho diferente da nossa aula agora, beleza? Mas olha lá. Então, se você olhar para a questão e falar assim, eu consigo igualar as bases? Por exemplo, a base é um 2, a outra base é um 4. Pô, você pode trocar o 4 por 2 ao quadrado. Então, você consegue igualar as bases. Agora, se uma base de um lado da equação é 7 e do outro é 9, lascou, meu. Lascou. A gente não consegue igualar facilmente essas bases, não. Então, se eu não consigo igualar as bases, o que eu vou fazer? Aqui que está o grande segredo nosso, ó. Nós vamos aplicar logaritmo nos dois lados da equação. É aqui que está a chave do negócio, tá? E sempre atento à base que o exercício propõe para a gente. Maravilha! Apliquei logaritmo nos dois lados da equação. Perfeito. Qual é o próximo passo? Então, só para ficar uma numeração bonitinha aqui, né? Aqui para nós vai ser o quinto passo e depois nós vamos ter, por último, o sexto passo, que é o quê? Resolver a equação logarítmica aplicando as propriedades de log, bom? E substituindo os valores dados ali. Ah, então, nossa, professor, mas parece uma coisa tão extensa. Não, não é. É que você vai perceber que o passo 2 ali, o passo 4, ele é rapidinho, tá? É só uma questão de análise, tá bom? Mas você vai ver que dentro da estrutura do exercício facilita muito, muito, muito mesmo nossa vida daqui para frente para resolver logaritmo. Mais uma conversa aqui no nosso cantinho é o seguinte, tá? O pessoal fala que logaritmo é difícil, fala que não gosta de logaritmo, mas não dê bola mais para essa galera.
tá? Vai por mim, logaritmo é fácil, é gostoso de resolver, além de ser um conteúdo assim maravilhoso, né? Tipo, sei lá, é fabuloso. A gente estuda, quando você começa a entender ele, é muito gostoso mesmo. Mas enfim, quando você vê que tem um log, você vai perceber que ele nunca vai pedir para você calcular o log de 37 na base 15. Se ele pedir uma coisa dessa, ele dá o resultado, tá? É só questão de organizar o exercício. É só questão de seguir o passo a passo. Você não vai precisar calcular um log monstruoso ali. Quer ver? Acompanhe comigo, então, essa resolução desse exercício para você ver como que funciona certinho isso tudo que eu estou falando para você. Ó, vamos pôr na prática, então, esse esquema. O exercício, ele dita o seguinte para nós. Um casal decidiu aplicar em um fundo de investimentos que tem uma taxa de rendimento de 0,8% ao mês, num regime de capitalização composta. O valor final F a ser resgatado depois de N meses a uma taxa de rendimento mensal X é dada pela seguinte expressão algébrica: F igual a C que multiplica, entre parênteses, 1 mais x elevado a n, em que C representa o capital inicial aplicado. Beleza. O casal planeja manter a aplicação pelo tempo necessário para que o capital inicial de 100 mil duplique. Vou destacar essas palavrinhas que são chave, né, para a gente resolver exercício de matemática. Isso sem que ocorra outros depósitos ou sequer retiradas. E fazendo uso da tabela, o casal pôde determinar esse número de meses. Então veja, a tabelinha deu um valor y e deu a resposta do log de y. Sempre dê aquela namoradinha com as tabelas e gráficos nos exercícios do Enem, tá? Porque ele traz muita informação. Nada de pular, tá bom? Tem gente que eu sei que olha para a tabelinha e já vai continuando a ler o enunciado. Não, gasta ali alguns segundos namorando ela, beleza? Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Para atender ao seu planejamento, o número de meses determinado pelo casal é... Então ele quer saber quantos meses vai dobrar ali o capital deles investido a essa taxa de 0,8% ao mês. Maravilha! Vamos começar então já aplicando toda essa estrutura no fluxograma que você vai treinar, né? E você vai ver como vai fazer diferença para você conquistar sua vaga em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem. Bom, vamos lá. O primeiro passo aqui, ele pede para a gente executar, identificar a equação exponencial. Olha como que o exercício traz bonitinho isso para a gente, ó. Olha lá, a equação exponencial aqui. Mas como você sabe que é uma equação exponencial, professor? Oxe, olha lá, um expoente aqui, né? Inclusive, o que é o N? Olha como que eu já estou conectando com a minha leitura. O N não é a quantidade de meses? Ó, tá escrito aqui. E ele não pergunta lá qual que é a dúvida dele, qual é o número de meses? Ou seja, eu quero calcular o valor de N. Então, uma equação é quando eu tenho alguma dúvida, né? Então, eu já vi que o N é o expoente ali para nós que vai causar essa dúvida. Então, a nossa função, num primeiro passo, já vou marcar aqui certinho, ó, primeiro passo, tá? Ou primeiro fluxo ali, ó, primeiro item do fluxo. Então, vai ser identificar a função exponencial. E ela tá desse jeitinho aqui, ó, elevado a n. Maravilha, identifiquei a função. Lógico que você não precisa fazer com tantos detalhes, tantas frescuras, pode adiantar um pouquinho, beleza? Pode acelerar o passo na hora da sua resolução. O segundo passo, ele pede, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, ele pede para a gente substituir os valores das variáveis ou constantes que foram dados no enunciado. Pois bem, veja, ele passou para nós o valor do capital inicial. Só que eu quero fazer uma suposição aqui, ó. Vamos supor que ele não tenha passado esse valor para nós. Eu vou mostrar que às vezes eles não passam algumas das informações, a gente pode usar a letra mesmo, que a representa, e não faz diferença, sabia? Olha, vamos supor que ele não tivesse passado isso agora. Vamos para uma interpretaçãozinha. A gente tem o capital inicial, beleza, que vai ser um C, né? E nós queremos que isso aqui dobre, ou seja, ele quer chegar a 2C. Onde que eu vou utilizar essa informação, essa leitura? É nesse passo agora, é na substituição. Então, veja bem, eu quero que o valor final, que é o F, está escrito aqui, ó, né? O valor final F a ser resgatado, dobre. Então, se o valor inicial é C, o F tem que se tornar 2C. Olha lá, ó, o capital inicial eu sei que é 100 mil, mas eu estou brincando contigo agora. Vamos supor que ele não tenha passado isso para nós, beleza? Ele vai multiplicar 1 mais. Quem que é o X? 0,8% ao mês. Como nós estamos trabalhando dentro da mesma unidade de medida, tudo de tempo, aí tudo em meses, né? Então, eu não tenho muito que me preocupar com essa conversão, mas eu devo ficar esperto. Outra coisa que eu tenho que ficar esperto é que, do jeito que está manipulando a fórmula aqui, 0,8% ao mês,
eu não posso esquecer daquele detalhe, né? 0,8%, eu tenho que usar o 0,008 ao mês. Bom, porque esse símbolo de porcentagem significa o quê mesmo? Dividir por 100. Não vai esquecer, pelo amor de Deus, hein? Então, vai ficar 0,008 elevado a n, tá? Olha lá, ó. Fiz o passo 2, que é substituir os valores aí das variáveis ou das incógnitas e tal, né? Terceiro passo, lembrando sempre que eu estou fazendo bem detalhadinho, mas você não precisa, pode acelerar um pouquinho mais. Terceiro passo, isolar a potência que está a incógnita. Perceba, então, que está acontecendo isso aqui nesse terceiro passo. Ó. Esse cara, eu já vou deixar como 1, só fazendo a continha de mais ali, né? Elevado a n, já é a nossa incógnita, tá? E o que eu vou fazer nesse terceiro passo vai ser bem rapidão. Pô, matemática básica. Esse C que está multiplicando tudo esse cara, eu não vou aplicar distributivo, até porque eu não posso, porque eu teria que resolver primeiro a equação exponencial, a potenciação ali, né? E, enfim, aí eu vou passar o C dividindo. Então, vai ficar 2C dividido por C igual aquela parada lá, 1,008 elevado a n. Show! Agora, olha o cuidado que eu tenho que tomar. Porque lembra que eu falei, se ele não tivesse dado C, eu sei que o C vale 100 mil, não tem problema, né? A continha ia ser fácil de fazer, né? Mas, mesmo se ele não tivesse passado para a gente, eu poderia brincar de simplificação agora. Olha que lindo! Sobrando apenas para nós que o 2 é igual a 1,008 elevado a n. Olha lá, montei então uma equaçãozinha exponencial isolando a potência. Olha que lindo, olha que passinho, um mais fácil que o outro, fala a verdade, né? Não teve contas mirabolosas assim para fazer até agora. E aí eu só estou seguindo passo a passo, aquele roteirinho ali, ó. Então agora eu vou para o quarto passo, é uma pergunta, né? A gente consegue igualar as bases por meio das propriedades de potenciação? É aquilo que eu comentei contigo agora há pouco. Cara, uma base é 2, outra base é 1,008. Para igualar isso daqui, difícil demais. Não é simples, né? É diferente. Se aqui fosse, por exemplo, um 2, e ao invés desse número horrível que está aqui, se fosse, por exemplo, um 8, nossa, que coisa linda. Eu troco o 8 por 2 ao cubo e acabou, né? Mas aqui não dá, tá bom? Então, como a resposta aqui vai ser não, a gente vai, então, para o quinto passo. Olha o fluxo aqui, tá vendo? Ó, se a resposta fosse sim, resolveríamos a equação exponencial. Como a resposta é não, eu vou ter que vir aqui para o quinto passo e aplicar log nos dois lados da equação. Essa é a chave do negócio, tá? Então, olha a equaçãozinha onde parou ali. O que eu vou fazer, então? Colocar log nesse quarto passo dos dois lados da equação. Vou fazer assim, log de 2 é igual a log de 1,008 elevado a n. Olha que lindo. Estou nesse passo agora aqui, ó, no quinto passo, né? O quarto passo foi aqui, ó. Deixa eu corrigir um detalhezinho aqui. Nós estamos no quinto passo. O quarto passo, ele se deu aqui, né? Foi quando eu perguntei se dava para resolver igualando as bases ou não, né? Então, não deu para resolver. Então, agora que eu coloquei log dos dois lados, o que eu tenho que fazer no sexto e último passo? Eu vou precisar agora resolver a equação logarítmica, aplicando as propriedades que eu comentei lá no começo, que é preciso, né? A gente tem que lembrar das regrinhas. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma propriedade apenas em mente, né? Que eu estou visualizando ela, que é a regra do tombo. Eu vou aplicar bem aqui, ó. Já percebi que a base aqui eu coloquei base 10, né? Professor, mas por que você colocou base 10, né? Deixar sem base marcada ali é colocar na base 10. Por que você deixou na base 10? Porque é o seguinte, olha a informação que o exercício passou pra gente. Ele colocou um log aqui, que a base dele, quando não aparece, é 10. As informações que eu estou trabalhando aqui são logaritmos de base 10, tá? Então, vamos lá. Vou usar essa informação. Beleza, então eu vou colocar aqui como sendo o log de 2 na base 10, como eu disse, não precisa colocar. Aqui eu vou aplicar a famosa regra do tombo, aquela propriedade que a gente comentou, onde nós vamos ter n que multiplica log de 1,008. Beleza? Agora, veja que ele fala aqui, ó, tá vendo? Substituindo os valores dados. Por quê? Porque sempre vai ser dado. Eu não vou precisar decorar o log de 2. Log de 1,008, ninguém decora isso. Tá? Se bem que dá para calcular, não é difícil não. Mas, olha a tabelinha que nos passaram ali no enunciado. Ele fala assim, ó, para você calcular o log de y, se o y for, por exemplo, 1,008, olha que lindo isso, se o y for
1,008, você pode calcular o log dele, que a resposta vai dar 0,003. Cara, isso é maravilhoso. Olha que sossego. Eu vou trocar, eu não vou precisar calcular, eu vou trocar com a informação que foi dada. Isso aqui vai dar 0,003. Perfeito. E o log de 2, professor? Está escrito aqui também, ó. Olha que lindo aqui. Quando o y for 2, o log de 2 vai ser 0,3, né? Ou 0,30, que dá na mesma. Então, vou trocar simplesmente. Eu não vou ficar calculando. Vai ficar 0,3. Pronto. Transformamos tudo isso numa equaçãozinha do primeiro grau, onde agora eu vou simplesmente passar o 0,003 dividindo, porque ele está multiplicando. Nós vamos ter que o n é igual a 0,3 dividido por 0,003. Se a gente observar uma igualdade das casas decimais, aí, nós temos 0,300 dividido por 0,003, iguala as casinhas, para você simplificar, ou melhor, né, cortar, igual muita gente gosta de falar aí, né? Corta vírgula, tira vírgula, simplifica a parada aí e você vai simplesmente calcular o número de meses fazendo 300 dividido por 3. Perfeito. O N vai dar 100, alternativa C. Não fique assustado com o tempo que eu levei para fazer o exercício, pois eu fiz de uma forma minuciosa. Eu fui te explicando passo a passo, item a item que tem que fazer. Pega esse esqueminha aqui, marca ele e tenta refazer esses exercícios de logaritmo no Enem. Eu tenho certeza, daqui para frente você nunca mais vai errar exercício de logaritmo na prova. Enquanto a galera que não assistiu essa aula, que não está por dentro desse esquema aqui, que nunca vi o pessoal resolvendo desse jeito na internet, né? É um monte de conta que o pessoal vai fazendo rapidinho ali e tal, muito jogado. Isso aqui organiza sua mente de um jeito que você que está querendo passar em medicina, uma das 33 mais desejadas do Enem, cara, tá anos-luz à frente dessa galera, tá? Que tá aí achando que está estudando, que está se preparando para a prova, verdade? E por falar nesse detalhe, né, de se preparar para a prova do Enem, você não pode esquecer, tá? Assim como teve essa dica aqui, o nosso workshop vai te ajudar muito na sua preparação, mas muito mesmo, tá bom? Então, nosso workshop, você aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. Não se esqueça, nosso workshop 9 de fevereiro às 20 horas, vai ser uma quinta-feira, beleza? Não se esqueça. Então, se inscreve, bom, entra também no grupo do WhatsApp, beleza? E sempre, né, que possível, curte aí nossos vídeos, tá bom? Se inscreva também no nosso Instagram, no nosso Facebook, deixa aí o seu joinha, compartilhe com a galera que está se preparando também, né, para passar em medicina pelo Enem. Então compartilhe, isso vai ajudar bastante o pessoal, principalmente seus amigos, seus colegas, beleza? Então é isso, nossa live de hoje chega ao fim, né? Só lembrando que agora a gente vai fazer live todos os dias dessa semana para a gente fazer esse esquenta aí para o nosso workshop, beleza? Você está, como sempre, convidado a participar, seja assistindo ao vivo, né, sempre às 4 horas da tarde, só no sábado que vai ser às 10 da manhã, né, e se puder também, você que assiste depois, não tem problema, né, assiste, não tem problema lá, mas compartilhe, beleza? É isso aí, não deixe de se inscrever. Maravilha, então. Vou ficando por aqui, uma ótima semana para todos, até mais, bons estudos!